Olá, igreja! Olá, família! Estamos iniciando mais um culto online. Aconchegue, chame a família. Pega esse link, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Aquelas pessoas que você quer que sejam abençoadas. Aproveite. Esse é um momento especial. Nós estamos aqui porque alegramos como estamos na casa do Senhor. E isso que a gente veio fazer aqui é cultuar a Deus, é honrar a Ele. Eu vou orar pela tua vida agora, amém? Que Deus abençoe, Pai, esse culto. Que Deus abençoe a nossa família, Pai. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor venha falar, Pai, poderosamente com a gente, Pai. Abençoa cada pessoa que está aí assistindo, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te oro. Amém. Aperte os cintos e vamos para o louvor. Vem, ó Deus,
glória aqui como é no céu. Vem teu Espírito e sopra sobre nós. Então vem me incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som dos céus, a tua glória contemplar. Então vem, então vem, então vem, Jesus. Amados, chegamos um momento muito especial, que é o momento da nossa oferta. A oferta que tem hoje está em Provérbios 3:9, que diz assim: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a tua renda, e seus celeiros ficarão cheios e os lugares transbordarão de vinho. O que isso quer dizer, amados? Quer dizer que se você honrar Deus, Deus vai te honrar. Nós estamos num momento meio delicado, mas está acabando, amém? O Senhor já está com a provisão, tanto em nossas casas, como em nossas famílias. E a oferta vai ser para ajudar no tempo, certo? Você honre com os dízimos e ofertas. Vai ser muito bom para você, vai ser muito bom para nós, vai ser muito bom para a igreja. E Deus vai te abençoar. Vai te abençoar porque é a única área que Ele permite que você faça a prova dele. Faça a prova dele. Se Ele não vai te abençoar 3 vezes mais, porque você está honrando a Ele. Quero dizer que se você quiser ofertar, estará aqui embaixo as contas da igreja. Aqui tem um QR Code também. E eu quero orar pela sua vida, amém? Abençoa, meu Deus, a vida de quem está aí, Pai, quem está ofertando, quem está dizimando, Pai. Se eu possa trazer, Pai Celestial, todas as bênçãos sobre a vida deles, Pai. Que nunca falte nada, Pai. Alarga os celeiros, a tenda, Pai. Que o armário seja cheio de comida, Pai. Eu oro, Pai, para que haja uma virtude, uma saúde, uma bênção especial na vida de cada um que está aí assistindo, Pai. É o que eu te oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um culto online. Quero dizer que sua vida é muito preciosa para Jesus, a sua vida é muito preciosa para nós também. Que bom ter você aqui conosco. Nós somos a Paz Xaramubim, nós somos família e aqui nós somos como corpo de Cristo, como família de Cristo. Estamos buscando aqui fluir no Espírito Santo, fluir no rio que vem de Deus, fluir naquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Você quer respostas para a sua vida? Você quer respostas de perguntas que talvez você tenha feito nos últimos dias? Você quer direções espirituais para você ter tirado esse tempo para se conectar com Deus, com a palavra dele, com o que ele quer transmitir. Ele vai falar grandes coisas da sua vida. Eu quero te convidar agora, eu quero te encorajar, te lembrar agora. Fique conectado, tire toda a distração agora e tenha muita atenção no que o Senhor ele quer fluir sobre a sua vida. Amém? Esse é o tema da nossa série, fluir, porque nós queremos fluir mais no Espírito Santo. Nós queremos mergulhar no rio de Deus. Nós queremos conhecer mais das coisas do sobrenatural. Nós queremos viver o sobrenatural no dia a dia. É assim que o Senhor quer que nós vivemos. É assim que Ele quer agir na tua vida e na minha vida. E na nossa série, nós já falamos nos últimos domingos sobre coisas que impedem o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. A pessoa que entregou a sua vida para Jesus, a pessoa que passa a ter o Espírito Santo, habitando, sendo morada dentro dela. A partir daquele momento, você já tem ele, mas ele quer fluir, ele quer se manifestar, ele quer fazer muito mais na sua vida. Mas existem coisas que empatam, então a gente falou sobre isso. Nós também falamos sobre os batismos, o batismo da conversão, quando nós entregamos a nossa vida, o batismo nas águas. Teremos um grande batismo nas águas ainda na nossa igreja. Só passar esse período, só voltarmos à normalidade de tudo que nós fazemos. Mas nós vamos ter esse grande batismo, mas eu também estou falando sobre o batismo no Espírito Santo. É um batismo que não tem dia, hora, local específico, é o seu clamor, é a sua busca, é a sua decisão de querer desse fogo que vem.
desse agir que vem, que enche, que transborda, que queima mais. Então é nisso que nós estamos mergulhando aqui, querendo muito mais do Espírito Santo. E vou estar meditando com você sobre o falar em línguas nesse culto de hoje. O tema de hoje é falando com o Espírito Santo. Nós podemos falar com Deus de diversas formas, pela sua palavra, às vezes uma mensagem de alguém, às vezes é alguma coisa do cotidiano. Deus ele pode falar de diversas formas. Nós também podemos nos conectar com Ele de diversas formas, mas a Bíblia também fala de uma forma especial, quero falar em novas línguas. Lá em Marcos 16 fala que aqueles que creem falarão em novas línguas, além de uma série de sinais. Mas eu estou falando especificamente sobre o falar em novas línguas, daqueles que creem. Você crê? Então escreva aí, eu creio. Se você crê, esses sinais, eles são para você. Agora eles vão se manifestando na vida dos cristãos, na sua caminhada, de uma forma gradativa, de uma forma diferente para cada pessoa. Mas se nós estamos aqui é porque nós queremos fluir mais da total liberdade para o agir dele. Então, o que era o falar em línguas? É a gente entender que a gente está entrando numa porta para o sobrenatural. É como eu falei, é viver o sobrenatural no natural aqui na Terra. Então, falar em línguas é algo que ninguém vai entender. De que adianta? A Bíblia ainda fala que existe aquele que interpreta o falar em línguas. Existe esse outro dom. Mas quando você não tem esse dom, as pessoas que estão à sua volta, elas não vão estar entendendo aquilo que você vai estar transmitindo. Você já deve ter visto isso num culto, em um vídeo por aí, as pessoas falando naquela língua, o que é que essa pessoa está falando? Então ali é algo que é entre nós e Deus. Então esse é o intuito principal do falar em línguas. E Paulo fala em 1 Coríntios 14, 2, pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito ele fala em mistérios. Então entende que é algo que as pessoas não vão entender, é algo que nem os demônios vão entender. Quem é que vai entender? É o nosso Pai, é o nosso Espírito, o Paracletos, o Consolador, o Ajudador, o Advogado, o Espírito Santo, que quando nós entregamos a vida passa a morar dentro de nós. Agora ele está nessa comunicação, nessa conexão com Deus. E levando nossos pedidos, muitas vezes a gente não sabe orar como convém, a gente vai meditar sobre isso, mas Ele está levando e Ele está trazendo resposta, Ele está trazendo direção de Deus, Ele está trazendo favor de Deus. Então esse é um dos principais objetivos e sentidos do orar em línguas, é para edificar a mim mesmo. É por isso que Paulo também fala em 1 Coríntios 14, 4, o que fala em línguas edifica a si mesmo. Então isso é algo para você e o Senhor. E quando a gente vai falar dessa palavra que edifica, essa palavra edifica, a gente sempre lembra muito, a gente vai meditar aqui no original do grego, quando foi escrito, sobre uma construção. Uma casa, ela começa do piso, vai fazendo todo o alicerce, até chegar no telhado. Então é algo de etapas. Mas essa palavra edifica também, quando você vai do original do grego, a gente vê nela também um sentido como de uma bateria de um carro. Você abastece aquela bateria, o carro fica ali, e ele vai fazer o seu trajeto, ele está com a potência da bateria. Nós, com o Espírito Santo, nós temos também que dar energia, que aquecer essa bateria dentro de nós, e é o que ela mais quer. Então a gente está em oração, a gente está em comunhão com o Pai, a gente buscar estar em oração constante, isso vai dar essa potência para essa bateria. E ela vai aquecer, e ela vai trabalhar, e vai fluir, e vai nos levar para diversos lugares, a fazer diversas coisas, a manifestar os sinais de Deus, assim como foi em Atos, assim é agora, assim é na sua vida agora. O que basta é nós querermos, nós decidirmos, nós pedirmos, nós nos colocarmos numa posição de querer fazer a diferença, de querer ser usado por Deus. Deus ele quer usar a sua vida, sim. Eu já pensei que Deus vai querer alguma coisa comigo, um pecador, depois de tudo que eu fiz, sim, ele vai querer, assim ele fez com homens e mulheres na Bíblia, porque não é no sentido que nós seremos perfeitos para sermos usados, mas nós estarmos disponíveis para ser usados. E em meio às nossas imperfeições, nós vamos entregando isso para Ele e nós vamos sendo moldados por Ele e nós vamos fluindo nesse rio de água-vida dele. Você quer mergulhar mais, você quer fluir mais, você quer viver essas experiências sobrenaturais? Esse é o meu chamado para você nessa série, esse é o meu chamado para você hoje. E nós estamos falando sobre esse falar em línguas. Essas novas línguas que são para aqueles que creem. Marcos 16 disse, aqueles que creem falarão em novas línguas. Então você crê? Deixa sua mensagem aí, eu creio. Então se você crê, esse sinal é para você. É para ser manifestado na sua vida. Em Romanos 8, 26,
A palavra de Deus fala o seguinte, ó: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então Paulo ele fala muitas chaves aqui, que muitas vezes a gente não sabe orar como convém, pedir como convém, mas quando você já tem esse batismo, esse fluir do Espírito Santo, o Espírito ele está intercedendo por você, o Espírito ele está levando a mensagem por você que muitas vezes você não sabe expressar. E entenda o que eu estou querendo transmitir para você. Se você não fala em novas línguas, Deus ele está ouvindo e recebendo a sua oração. Amém, meu irmão? O que eu quero te encorajar é, vá para outro nível. Vá para outro nível espiritual e sobrenatural. Eu iniciei falando do rio de Deus. Muitas vezes a gente se contenta no raso, a gente quer molhar o pé, a gente quer água até o joelho. Ei, não se contente com pouco. Deus quer que você flua muito mais. Deus quer que esses sinais se manifestem na sua vida. Agora, Deus passa em direção. Decida fluir mais no Espírito Santo. Então, às vezes, a gente não sabe orar como convém. O Espírito, ele atua em nós, intercede por nós, segundo a vontade do Senhor. Então, ele nos ajuda na nossa fraqueza. Ele sabe orar de forma específica. Ele sabe trabalhar de uma forma específica, que muitas vezes na nossa oração convencional nós não sabemos, mas no Espírito, quando nós oramos no Espírito, nós falamos nessas novas línguas, que é para mim, que é para você, isso dá mais objetividade naquilo que nós queremos levar para o Senhor. Amém? Então o Espírito ele está para te ajudar em tudo isso. E pontos importantes para a gente entender, e algo que é primordial, que eu vejo como um dos pontos mais importantes, e Paulo também acrescenta isso, é o orar sem cessar. Está aqui em 1 Tessalonicenses 5,17. Ore sem cessar. O que é orar sem cessar? Eu tenho um hábito de 3 vezes ao dia tirar um tempo de oração com Deus. Mas durante todo o dia eu estou buscando estar em contato com o Senhor. Se eu estou dirigindo, se eu estou indo a um lugar, se eu estou no supermercado, se eu estou em algum lugar, eu estou sempre buscando uma direção do Senhor. E existem experiências que a gente vive sempre buscar essas direções. Muitas vezes Deus ele vai te dar algo para você transmitir para alguém ali naquele lugar inusitado. Muitas vezes ele vai te usar para você ser canal na vida de alguém de uma forma que você nem espera, mas você está ali, você está nessa comunicação com ele. Então esse orar sem cessar é algo constante. É durante todo o meu dia eu estar nessa comunhão, nessa comunicação com o Senhor. E lembra que eu falei que nós não sabemos às vezes orar como convém. E quando eu tenho esse orar sem cessar e eu passo a fluir nessas novas línguas, eu tenho cada vez mais objetividade naquilo que eu estou fazendo com o Senhor, naquilo que eu estou recebendo dele, naquilo que eu estou entregando para ele. Então orar sem cessar é entender que eu preciso estar sempre nessa comunhão com Deus. Eu preciso estar sempre em oração com Deus, para não cair em ciladas, para não cair em armadilha, para não me desviar do caminho, para não parar, para não sair do foco. Nós precisamos disso ainda mais agora, meus irmãos. Ainda mais agora que as profecias têm se cumprido, de que muitos têm esfriado, de que muitos têm perdido o apetite pelas coisas de Deus. Muitos têm deixado Deus em segundo plano, mas Ele voltará. Ainda haverá o grande dia do Senhor. Nós temos que estar preparados para esse grande dia. E se eu estou te encorajando, eu estou trazendo essa mensagem, é porque eu quero que você flua. Eu quero que você não fique parado, eu não quero que você fique no raso. Eu quero que você viva mais experiências com o Senhor, porque é isso que Ele tem para você em nome de Jesus. É isso que Ele tem. Paulo também fala em Efésios 5,18. Orem em todo tempo no Espírito. Ele reforça algo que ele falou numa carta para outra igreja. Então, é em todo tempo, meus irmãos. É em todo tempo eu estou buscando alguma direção de Deus. Alguma coisa está tirando meu foco, eu tenho que buscar um foco de Deus. Mas eu não consigo, é muitas distrações, é muitas tentações. Você consegue sim. É por isso que o Consolador, o Espírito Santo, ele vem para te ajudar. Você entrega a sua vida para Jesus, ele está dentro de você, ele vem para te ajudar, ele vem para te moldar. Ele vem para deixar fluir esse rio em você. Apenas se permite e busque ele em primeiro lugar sempre. Em 1 Coríntios 14,18 fala: dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Quem é que está dizendo isso aqui? O apóstolo Paulo. Ele está falando que ele fala muito mais do que todos que estavam ali. Porque o que estava acontecendo? E é algo para a gente entender mais desse contexto. Lá na igreja de Coríntios eles estavam falando em línguas direto, na igreja, no culto.
E isso, na verdade, estava gerando uma perturbação e uma confusão entre os irmãos. Porque a gente tem que entender que isso não é uma prática, muitas vezes, para um momento público. Isso é uma prática, como eu falei, você edifica a si mesmo. Então Paulo ele estava exortando aquela igreja que, vocês estão fazendo isso da maneira errada. Vocês estão fazendo isso muitas vezes é para vocês aparecerem. Muitas vezes é para mostrar que são mais espirituais. E por mais que às vezes o Espírito Santo venha tão forte, ele vinha tão de uma forma, às vezes eu estou no momento de louvor ou no momento que eu estou de oração, vem tão forte aquilo de eu querer falar em novas línguas, mas eu disse, às vezes não é o momento. Às vezes eu preciso dar uma parada ali. Porque ele vai falar vários pontos sobre isso e ele fala algo que é extremamente importante. Se for para falar na assembleia com os irmãos, que haja alguém que interprete. Se não tiver, cale-se. É a Bíblia que diz isso. Eu lembro de uma experiência que eu vivi, de quando eu fui visitar uma igreja. Eu não participava da igreja, eu não tinha ainda essas direções espirituais. E naquele culto, eu estava lá e praticamente foi o culto todo as pessoas orando em línguas. E ficou todo aquele momento ocorrendo ali e eu não conhecia Cristo, eu não tinha entregado a minha vida para Ele. E eu fiquei observando aquela cena, olhando para um lado e para o outro, curioso, o que é isso, o que eu estou fazendo aqui. E em meio a tudo aquilo, eu não consegui aprender nada de Deus naquele dia. Eu não voltei mais naquela igreja. E hoje, com o entendimento que eu tenho, às vezes eu fico pensando se realmente ali existia um grande mover do Espírito ou simplesmente aquelas pessoas estavam imitando umas às outras naquele momento. Porque o culto é lugar de ordem. O culto é lugar para sermos edificados, encorajados, consolados. Nós vamos fluir no Espírito, mas nós temos que sair com entendimento. O Espírito Santo, ele age com entendimento, meus irmãos. Então Paulo, quando fala isso, ele está dizendo, eu oro em línguas muito mais do que vocês, mas saber os momentos certos da gente fazer isso. Entender que o orar em línguas, ele também é um sinal para os não cristãos. Lá em 1 Coríntios 14, fala que é um sinal também que ele vai atrair as pessoas. E eu quero pontuar algumas coisas com vocês. Como eu falei em Marcos 16, esses sinais eles vão acompanhar os que crerem. Se você crê, você vai manifestar isso em algum momento na sua vida. E por que não hoje, por que não agora? Hoje é o dia de buscar. Se você crê, lá em Atos 2 fala que quando eles falaram em línguas, as pessoas compreendiam nos seus idiomas. Então é um sinal para os que não creem. Então as pessoas viram ele naquele momento e cada um entendeu no seu idioma. Existia pessoas de várias nações ali, eles compreenderam, entenderam a mensagem de Cristo e como fala, mais de 3.000 na primeira pregação de Pedro se converteram a Jesus. Então esse também é um sinal. E um exemplo que eu trago de um fato real foi de um menino judeu. Isso é uma história real que aconteceu nos Estados Unidos e os judeus são o povo escolhido de Deus. A Bíblia diz que nós devemos orar por Israel e sempre serão. Mas existe uma história de um menino judeu que ele sofria o preconceito naquela época nos Estados Unidos, mas ele fez amizade com um amigo lá na escola, ele sofria aquele preconceito na escola, e aquele amigo, ele era cristão e ele convidou, vamos na minha igreja, e convidou ele para ir lá na igreja dele, lá nos Estados Unidos. E quando ele foi visitar, ele era um judeu praticante, ele vivia as práticas, ele não reconhecia que Jesus era o Messias, ele não era o que chamamos de judeus messiânicos. Ele era um judeu praticante, ele ainda não reconheceu que Jesus era o Cristo, o Messias. Mas na hora que ele estava naquela igreja, aconteceu algo interessante. Ele estava lá e diz a história que uma senhora se levantou e começou a orar em línguas. E ela orou em línguas, não teve ninguém para interpretar. Olha no contexto que eu estou falando do que Paulo nos ensina. Então ela simplesmente se sentou e se calou. Ele fala, se houver alguém falando, que haja alguém para interpretar. Não existia naquele momento, ela falou ali em espírito, edificou a ela mesma, levou algo para o Senhor e se sentou. Mas ao terminar o culto, algo curioso aconteceu. Aquele menino judeu, ele chegou para o pastor e ele disse, pastor, eu gostei muito da sua igreja, do culto. Eu confesso que eu só fiquei constrangido com o que aquela senhora disse. Aí ele, como assim, meu filho? Não, é porque aquela senhora se levantou e começou a falar que Deus me ama e começou a falar que eu preciso reconhecer que Jesus é o Messias. E eu confesso que isso me deixou constrangido. Eu entendi na minha língua. Eu entendi na minha língua materna. Mas como assim língua materna? Sim, eu entendi ela falando em hebraico. Eu entendi tudo que ela estava falando naquela hora. E o pastor naquela mesma hora ficou abismado, chamou aquela senhora. E aquela senhora, uma semi-analfabeta, mal falava o inglês direito, ela orou em línguas e o jovem judeu entendeu a sua língua materna.
E Deus falou, Deus se comunicou e mostrou, ó, Jesus é o Messias, Jesus é o caminho. Aquele jovem entregou a vida dele para Cristo. Então eu estou trazendo essa ilustração para entender que o falar em línguas também é um sinal para aqueles que não creem, assim como foi em Atos. Aqui é uma ilustração real. Então ele vai trazer revelações. Nós que devemos buscar interpretar, ter conhecimento do que o Espírito está transmitindo naquela hora. E assim houve salvação na vida daquele menino e consequentemente ele levou essa mensagem. Então é interessante também algo sobre o dom espiritual de falar em línguas, porque dos 9 dons espirituais, esse é o único dom, juntamente com o interpretar, da nova aliança. Se você lê o Velho Testamento, todos os outros dons, você vai ler lá em 1 Coríntios 9, já aconteceram, o dom de profetizar, de curar, de maravilhas. Você vai ver que esses dons eles já existiam. Mas o dom de orar em línguas e o dom de interpretar línguas é um dom da nova aliança. É um dom que vem com Cristo, é um dom que vem para nós também os gentios, para nós nos enchermos, para nós praticarmos, para nós buscarmos e fluirmos cada vez mais na presença do Senhor. Então isso veio algo especial para nossas vidas também, para a gente abrir essa porta do sobrenatural. Eu estou sempre batendo e vou bater com você. Você deve ver o sobrenatural no seu natural. Você não deve se contentar simplesmente com uma vida cristã parada, no raso, de não viver mais experiências, colecionar testemunho dos outros, não. Deus, Ele quer falar com você, Ele quer usar você, Ele quer manifestar esse poder em você. Apenas Deus passa necessário e mergulhe nesse rio. E quando é o momento que eu devo falar em línguas, pastor? Quando é o momento que eu devo buscar mais disso? Eu estou trazendo esses contextos na Bíblia, do que Paulo nos ensina bastante sobre isso. Mas os momentos mais preciosos para falar nisso, Paulo ele mesmo falava que ele orava mais do que todos, mas ele não fazia isso no momento público, porque é um lugar de ordem, de decência. Ele fazia isso muitas vezes em momentos particulares. Na nossa igreja nós falamos muito sobre TSD, tempo sozinho com Deus. Então ali é um tempo só entre você e Ele. Se eu estou falando que é algo para a sua edificação, ali que você deve buscar mais ainda fluir e falar em novas línguas e buscar mergulhar nisso. Então é algo que pode ocorrer a qualquer momento, mas fortaleça isso no seu TSD. Nos cultos e nas células, aí eu vou reforçar o que eu estava citando sobre Paulo. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 14, 23. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que vão dizer que vocês não estão loucos? Mas, não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Olha que ele está trazendo muitas chaves importantes nessa passagem aqui, ó. Porque Paulo está falando, quando é o momento que eu devo falar, é nisso que eu estou introduzindo. Você fala no seu TSD, mas nos cultos, nas células, nos encontros, ali é algo que ele já pontua, ó. Fale consigo mesmo e com Deus. E se entrar alguém que não conhece verdadeiramente ainda da palavra, não conhece sobre o agir do Espírito Santo, não vão dizer que esse povo está doido? Eu contei a minha experiência na minha juventude quando eu fui numa igreja. E eu vi todo mundo assim e realmente a impressão que eu tive, tá errado isso aqui, eu não estou aprendendo nada com isso aqui. E eu curioso, eu sempre gostei de informação e quando eu passei a querer mais das coisas de Deus e eu não conseguia aprender nada ali. Então Paulo está dizendo que não havendo quem interprete, fique calado. Então isso não é algo muito para os cultos abertos, tem que ter essa decência no culto. Eu simbolizo, e a Bíblia também simboliza isso, o Espírito Santo como o pombo, como aquela pomba que pousou sobre Jesus. Então o pombo é um animal que se você fizer muito barulho, ele vai embora, ele foge. Então assim também é o agir do Espírito Santo. A gente deve ter decência, a gente deve ter organização. É lógico, meus irmãos, que existem aqueles momentos que o fogo vem, que a gente grita, que a gente pula, que a gente comemora e que a gente grita, ora, que a gente dá glória a Deus, que a gente se exalta. Isso é maravilhoso. Mas entenda, existem os momentos específicos para isso. Culto é lugar de decência. Andar com o Espírito Santo é lugar de ordem. Então nós devemos buscar essa ordem e essa direção dele. Então a gente fazer isso no TSD, cultos e células não é um momento mais apropriado para você estar orando em línguas e fazendo isso. A palavra está nos ensinando isso. Mas existem momentos como vigílias, reuniões de oração. Ali é momentos também que você pode fluir. Se os irmãos estão ali orando em línguas, vai fluir, vai mergulhando naquele rio. E se você ainda não flui nessa área, aí é que você tem que mergulhar e buscar mais, porque isso é para você. Eu estou falando que isso é para aqueles que creem. Se você crê,
Isso vai se manifestar na sua vida. Agora tenha mais fome, tenha mais sede. Não queira ficar no raso, amém? Então tenha mais essa fome. Então, existem esses momentos que nós devemos buscar mais. Então, o falar em línguas estranhas, o falar nessas línguas que as pessoas não vão compreender, existem esses momentos. Esse é o meu desafio para você. Esse é o meu desafio de você querer receber mais porção de Deus, de você querer fluir mais no rio de Deus, de você querer mergulhar, de você querer perder o controle, que o Espírito Santo tenha o total controle. Esse é o meu desafio para você nessa nossa série sobre fluir. E como é que eu vou falar em novas línguas, pastor? Como é que isso vai acontecer? Lá em Atos 2,4 fala: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia. Eu falei na mensagem passada que o segredo é pedir. Peça. Peça mais do Espírito Santo, peça mais do agir de Deus, peça mais do fogo de Deus. O segredo é pedir. Então isso é muito mais do que eu orar sobre a sua cabeça, do que pessoas orarem. É você querer, você pedir, você se sujeitar e você querer mais mergulhar nele. Então peça. Mas aqui fala que eles começaram a falar. Então entenda algo. O Espírito Santo pousou sobre os apóstolos. Então ele pousa. Mas quem começa a falar foram eles. Então nós recebemos o Espírito Santo, nós temos essa concessão. Agora o agir vai depender de quem? De você. O abrir a boca e sair essas palavras vai depender de quem? É de você. Então não vai ser o Espírito Santo que vai estar abrindo a sua boca e falando, não, isso vem de você. Ele está dentro de você. Agora deixa esse rio de água viva fluir. Deixa esse rio de água viva sair de dentro de você. É isso que a palavra nos ensina aqui. E existem pontos importantes para a gente entender aqui. Ó. O Espírito Santo ele nos dá uma sã consciência. Então quando dá uma sã consciência no sentido que ele vai nos trazer uma paz, ele vai nos trazer um equilíbrio, uma ordem naquilo que estamos fazendo. Então não vai ser de qualquer jeito, não vai ser com perturbação, não vai ser de uma forma não compreensível para ninguém. Porque existe um detalhe importante, pessoas que são endemoniadas, elas oram na língua dos demônios. Não sei se você sabia disso. É tanto que quando elas são libertas, elas não entendem nada que elas falaram, porque elas estavam presas por demônios e falando ali. Então fica aquela gritaria, o demônio fica ali agitado, mas quando elas são libertas, há uma libertação e há também, ela não consegue se lembrar do que ela falava ali. Mas quando nós estamos orando em espírito, isso vem para nos edificar, isso vem para nos consolar. Então ele vai trazer essa sã consciência para você. E o Espírito Santo não é lugar de brincadeira. Espírito Santo não é lugar de baderna, não é lugar de bagunça. Existe um pecado na Bíblia que não há perdão, e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Está lá. Vários pecados, os pecados que eu tenho, que eu tive, há perdão para isso, você só deve se render e pedir perdão ao Senhor, confessar, ser transparente, mas Espírito Santo não é lugar de brincadeira, não é lugar de bagunça, não é lugar de baderna. Então nós devemos ter ordem, ter essa sã consciência que Ele nos dá. E eu reforço algo que eu quero que você entenda e eu quero que você decida hoje, agora. Esses sinais seguirão aqueles que creem. Marcos 16, Jesus falou isso, ele disse, vão, preguem, batizem, esses sinais vão seguir aqueles que creem. O falar em línguas vem para aqueles que creem. Isso me lembra uma história de um amigo meu, o nome dele é Isaú, ele é pastor na igreja Betel, ele também é pastor do Ricardo, que está aqui conosco. E ele fala que quando ele começou a fluir em novas línguas, quando ele começou a falar em novas línguas, o que saía da boca dele era como se fosse uma palavra tererê. E saía essa palavra, e ficava... E ele, pai, será que esse negócio aqui é de Deus? E ele ficava naquilo, e dava aquela vontade, e era o que vinha. E ficava aquele negócio ali. E teve uma hora que ele disse, rapaz, se é de Deus ou não, eu não sei, mas eu vou começar a falar agora. E pra lá, pra lá. E começou a falar e o negócio fluiu. E assim ele foi para outro nível, e assim vieram novas palavras. Eu mesmo, quando comecei a orar em línguas, muitas vezes não é a mesma forma que eu vou orar hoje. Então é uma construção de um idioma que nós não entendemos, mas Deus entende. Se houver quem interprete, que seja interpretado, mas isso vem para nos edificar, para que a gente venha fluir mais nesse Espírito tão precioso que foi dado para mim e foi dado para você. Eu falei da ilustração do copo d'água, eu vou estar sempre repetindo isso. Você entregou sua vida para Jesus, você recebe o primeiro batismo. Você pode ter sido batizado nas águas ou ainda não ter sido batizado nas águas, mas está aqui o copo com a água do Espírito. Mas essa água ela quer ser transbordante. Isso é o batismo do Espírito Santo que aconteceu nos apóstolos.
transbordante por dentro, por fora, pela lateral, por todos os lugares, para que haja esse fluir sem nenhum impedimento sobre você. Então eu quero fazer 2 orações nessa noite, eu quero fazer 2 orações com você aqui agora. Entenda que o Espírito Santo ele está disponível 24 horas. O abrir e falar da minha boca é que vai ser uma decisão minha, mas ele vai estar agindo 24 horas. Então primeiro eu quero falar com você que ainda não entregou sua vida para ele, de fazer uma decisão para ele, não uma decisão para o Dilermano, não uma decisão para essa igreja, a dizer: Pai, eu quero te entregar a minha vida. Pai, eu quero viver no sobrenatural. Pai, eu não quero viver uma vida rasa, preso às coisas aqui da terra, eu quero viver as coisas do céu. Então a primeira oração que eu quero fazer é com você que ainda não entregou sua vida para Jesus, que ainda não se rendeu para ele, deixando tudo para trás e vivendo o melhor que ele tem para você. Essa pessoa é você. Se você saiu desse caminho, o Senhor te chama hoje para você estar no caminho verdadeiro, o caminho de salvação. Então coloca sua mão no seu coração agora. Eu te encorajo, eu te fortifico e eu te dou a certeza que isso não é algo que você vai se decepcionar jamais, porque você está decidindo pelo eterno. Repita essas palavras comigo, diga: Senhor Jesus, hoje eu reconheço que Tu é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu te peço perdão pelos meus pecados, mas eu te entrego a minha vida. Eu escolho mergulhar no Teu Espírito. Eu viro as costas para o mundo e me volto para a Tua luz. Escreve meu nome no livro da vida e que de hoje em diante eu te seguirei até o fim. Em nome de Jesus, amém. Essa é a primeira oração que você está fazendo, confessando a Cristo. Mas eu quero que agora você, junto comigo, ainda com a mão no seu coração, feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos e vamos pedir. O segredo para o Espírito Santo vir é o pedir. E vamos pedir por esse agir agora nas nossas vidas. Vamos pedir para que ele venha. Vamos pedir para que haja esse fluir agora sobre nós. Ore junto comigo. Pai, eu quero orar por todos aqueles que nos assistem agora. Eu quero orar por aqueles que estão entregando as suas vidas agora. Eu quero entregar por aqueles que já vêm nessa caminhada. Eu quero orar por aqueles que já mergulharam nesse rio, mas que saíram por alguma circunstância, Deus. Eu quero orar por todos, Pai, porque nós queremos mais do Teu rio. Nós queremos mais desse fluir, Jesus. Vem com o Teu fluir agora sobre a vida deles, Pai. Vem com o Teu fluir sobre Quixeramobim, Pai. Essa cidade que comemorou mais um ano, Deus. E que seja um ano diferente daqui para frente, Pai. Um ano de pessoas que vão se voltar para Ti. Um ano de pessoas que vão se buscar, que vão Te querer mais, que vão ter fome, que vão ter sede de Ti, Deus. Que vão se render aos Teus pés, Deus. Que venha um fluir do Espírito Santo, Pai, gerando quebrantamento, gerando o arrependimento, gerando transformação, gerando cura, Deus. Cura de pecados, cura, Pai, de enfermidades, cura de toda maldição que seja quebrada em nome de Jesus, cura de toda trava espiritual, cura, Pai, de toda corrente, de toda cadeia do inimigo que seja quebrada em nome de Jesus e que venha agora, Deus, o Teu fluir, Pai, abastecer, encher, Pai, transbordar, Deus. Batiza agora em nome de Jesus, Pai. Batiza e fortalece agora em nome de Jesus, Pai. Sai tocando agora a vida de todos, Espírito Santo. Sai transformando agora a vida de todos, Espírito Santo. Sai enchendo e transbordando do Teu poder em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Eu encerro deixando a bênção apostólica sobre a sua vida, que o amor do Pai venha sobre você, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo enche a tua vida e que você tenha uma profunda comunhão com o Espírito Santo. Receba mais do Espírito Santo, flua mais no Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.
doce como um fogo. Vem como em Pentecostes e enche-nos de novo. Espírito de Deus. Vem sobre nós e vem, vem, Senhor, Espírito de Deus. O medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais, não, não. Pai das luzes me libertou. Fui adotado como filho, sou herdeiro com Jesus Cristo. Em uma grande família, batizados no teu Espírito. Fui adotado como batizados no teu Espírito. Batizado, Senhor. As trevas me encontrou. Se eu chamar, meu coração queimou. Em seus braços me acolheu e pra sua mesa você me levou. Fui adotado como filho, sou herdeiro com Jesus Cristo. Em uma grande família, batizados no teu Espírito. Fui adotado como filho, sou herdeiro com Jesus Cristo. Em uma grande família, batizados no teu Espírito. Amamos Abba, Pai. Amamos Abba, Pai. Nós somos teus, pra sempre teus. Amamos Abba, Pai. Amamos Abba, Pai. Nós somos teus, pra sempre teus. Fui adotado como filho, sou herdeiro com Jesus Cristo. Em uma grande família, batizados no teu Espírito. Fui adotado como filho, sou herdeiro com Jesus Cristo. Em uma grande família, batizados no teu Espírito. Então clame a Ele. Amamos Abba, Pai. Amamos Abba, Pai. E nós somos teus, pra sempre teus. Amamos Abba, Pai. Amamos Abba.
sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, vivo está, está aqui, e vivo está, e reina em meu coração, Senhor, para sempre.